Costa a porta. Ok, boa noite. Vamos continuar aqui a história de Yetziat Mitzrayim. Moshe Rabbeinu, ele para ver a sarça ardente. E aí, Deus chama ele, Moshe, Moshe. Ele diz, estou aqui. E aqui a gente parou na outra aula. E aí Deus fala para ele, não se aproxime. Tire seu sapato, que você está pisando num lugar sagrado. Eu sou Deus, o teu pai, está Abraão, Yitzhak, Yaakov. Moshe ele se esconde porque ele não queria olhar para Deus. E aí Deus começa a falar para ele a missão que ele queria dar para ele tirar o povo do Egito. Então essa passagem de tirar o sapato, um pouco esquisita. Tira teu sapato que está no lugar sagrado. O que significa isso? O que o sapato tem a ver? E por que a Torá tem que contar? Estamos aqui num momento muito importante na virada da história de um povo oprimido. E agora Deus vai passar para ele a missão. Não falou nada para ele ainda. Primeira coisa que ele fala, tira o sapato. Tipo, é estranho, porque quando a gente vai rezar, tem que pôr o sapato. Boa. Quando a gente vai rezar, sinal de respeito, você coloca o sapato. Está escrito que a pessoa deve vender tudo que ela tem para poder comprar um sapato. Quem é uma pessoa rica, diz o Talmud, aquele que tem um sapato para os seus pés. Pra você ter uma ideia como que era a coisa antigamente. Até a brachá. Temos uma brachá diariamente, Shassad e Kol Tzorki, que a gente agradece por poder calçar o sapato. Então, por que ele tinha que tirar o sapato? Quando mais se tira o sapato? Luto, Deus nos livre. Quando mais? Birkat Kohanim, boa. Mais uma? Não hoje em dia, antigamente. Beit HaMikdash. Você entrava no templo sem o sapato. O Birkat Kohanim você tira por uma questão técnica. Qual a questão técnica? Se ele tiver com o sapato, vou lembrar agora. Pode atrapalhar a brachá dele. Questão técnica. Lembrar agora, daqui a pouco lembro. A questão do luto, a princípio, é uma questão de sofrimento. Se não tem um sapato, você acaba dificultando, tendo contato direto com o chão. Assim a gente faz no Tisha B'Av também. Agora, no Beit HaMikdash, se andava descalço, e o chão era gelado, pedra em Jerusalém, no inverno, era gelado. Qual que é o significado? Então, eu vou falar resumidamente. Muito além do sapato, a questão dele física, mas o sapato ele permite a gente pisar na terra. O sapato ele simboliza a nossa conexão com o planeta Terra. Ele simboliza o nosso corpo. O sapato da nossa alma é o nosso corpo. O nosso contato com a Terra física é o nosso corpo. Então, para que a gente possa, que uma alma sagrada possa entrar no corpo físico, ela precisa ter um sapato. O contato direto não vai dar certo, vai machucar, digamos assim. A alma é muito, muito refinada para entrar num corpo, num mundo tão egoísta, tão físico. Então, para isso, Deus colocou um intermediário chamado corpo. O sapato seria o que a gente faz no dia a dia simbolizando isso. Tanto é que a brachá que a gente faz de manhã não é Shenatan Na'alaim, que me deu um sapato. A brachá é que Deus me fez todas as minhas necessidades. Dizem, eu sabe, isso se refere ao sapato. Todas as necessidades é o sapato? Vai convencer teus filhos que isso vai ser. A única coisa que precisa é um sapato. Tá bom, o sapato pode custar 10 mil reais, mas não é só isso. Tem a bolsa, tá certo? Tem outras coisas. As mulheres gostam disso aí. Tudo bem, sapato, mas sapato não é kol tzorki, é uma parte do tzorki. Então, por que a gente chama de kol tzorki? Fez todas as minhas necessidades. Toda a necessidade que minha alma precisa para poder estar nesse corpo é o sapato. Ou seja, é o corpo, é aquilo que me dá o contato com a terra. Quando eu estou pisando num lugar sagrado, não preciso de sapato. Minha alma se sente confortável lá sem o sapato. Por isso, no Beit HaMikdash, no lugar onde ele estava, Deus fala para ele, tira o sapato. Aqui não precisa. Aqui você está, Deus estava dizendo para ele, estou te convidando agora. Onde era aquele lugar? Não era o... Monte Sinai. O Sinai. Monte Sinai. Lá vai ser o lugar que vai ser a ponte de contato máximo, momentaneamente, não para sempre, pois vai ser o Beit HaMikdash, de contato entre o físico e o espiritual. Deus desceu no Monte Sinai. Moshe subiu aos céus. Por onde?
Onde é a escada? Lá, Monte Sinai. Então, aquela sarça ardente, aquele arbusto, era o momento, era o lugar de ligação. Deus convida ele, fala, olha, vem aqui, vem passear um pouquinho no céu comigo, vem sentir como é que é. Isso que Deus estava falando para ele, em outras palavras. Tira seu sapato, quer dizer, deixa para trás quem você era, deixa de lado o mundo que está aí fora, aqui eu vou te transformar, vou te trazer, vou te convidar para um lugar completamente diferente. Justo estava pastoreando lá. Justo, nada é por acaso, né? Não é justo. Mas a pergunta é o que isso mostra para gente? Quando a gente vai conversar com Hashem, que é a hora da nossa tefilá, a gente tem que tirar os nossos sapatos. Não literalmente, pelo contrário, pela lei se tem que vestir sapato, tá bem vestido, mas a gente tem que deixar de lado os nossos afazeres materiais para eu poder agora me concentrar e conversar com Deus. Então, quando Deus fala, tire meu povo, eu quero que você traga a Geulá, traga essa redenção, então agora é o momento. Redenção se refere a Amidá. Amidá se chama também redenção. Quando eu quero me concentrar, eu vou pedir para Deus para tudo aquilo que eu preciso. Mas a maneira de eu pedir é a concentração total. Eu tenho que deixar de lado, tirar meu sapato e entender que agora eu estou na sinagoga. Tem uma regra, quando você entra na sinagoga, você tem que parar por alguns segundinhos, aí você entra. Quando você entra, tem um versículo que você fala, estou indo para a tua casa. Então, é esse momento que Moshe Rabbeinu está passando, e é isso que a gente deve fazer no dia a dia. É uma lição prática dessa conexão de tirar os sapatos, significa a gente conseguir separar o que está lá fora, tirar todas as preocupações e se focar agora na missão que Hashem vai dar para a gente. O que Hashem fala para ele, então? Let my people go. Não, vai até o Paró. Então, primeira coisa, Hashem ele fala, eu sou o pai, o Deus dos seus pais. Ou seja, ele está se revelando para ele, conversando com ele. E aí, Deus ele começa a falar, eu escutei a aflição, eu vi a aflição do meu povo no Egito. Eu escutei o grito deles. E eu reconheço a dor deles. E agora eu vou descer para salvar eles do Egito. Trazer eles dessa terra para uma terra boa, terra de leite e mel, terra prometida. Então, e aí Deus vai descrevendo para ele, e agora vá você, eu vou te mandar para o faraó, e tire o meu povo de lá. Moshe bem não aceita? Quanto tempo demora? Todo dia ele vai lá, ele volta, se encontra com Deus, e o próprio Deus te diz, vai, e ele recusava. E cada vez ele dava uma desculpa diferente. Você perdeu a... Pode fazer isso, tá? Algumas opiniões dizem que sim. Mas primeiro ele fala, quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo? Depois ele fala que ele é gago. Depois ele fala, não estou falando na ordem, vão me perguntar qual é o seu nome. E começa, cada dia vinha com uma desculpa diferente para não aceitar essa missão. Então aqui vem a primeira lição de que Moshe Rabbeinu é o contrário daquilo que a gente diz, ele está concorrendo à presidência. Concorrendo significa correndo, está desesperado para estar lá em cima. É exatamente o oposto do faraó. É aquele que não está procurando nenhum tipo de kavod. Pelo contrário, ele quer continuar cuidando do rebanho dele. E essa característica, mais de novo, reforça quem era Moshe Rabbeinu, a pessoa mais humilde da face da terra. O próprio Deus está te mandando. Não, se Deus falou que eu sou bom, deve ser que eu sou bom, vai. Se Deus... posso confiar, né? Ele me conhece. Não. Mesmo que o próprio Deus te mandou, ele ainda acreditava que tem alguém melhor do que ele. Então ele fala, outra desculpa que ele fala, vai ter outra pessoa que vai redimir eles no futuro, Mashiach, já manda eles na mão dele. E até que Deus chega e fala, você tem que ir da acabada. A gente não faria errado, Como que ele pode discutir com Deus? Isso. Boa. Vamos demorar. Não, Abraão Avinu recebeu a missão, Boa. já. Boa. Entendeu? Boa. Por que será que quando... Também. Então, recebeu a Não, contrário, não. Peraí, a pergunta é muito boa. Quando Deus manda ele pega, mata seu filho, ele na hora vai, não pensa. A questão de Sodom, Deus falou, eu vou destruir, e ele deu margem para Abraão discutir com ele. Mas Abraão não estava negando uma missão. Aqui Moshe estava negando uma missão.
Então, a gente aprenderia com isso? Então, não é tudo que a gente tem que aceitar? Então, a pergunta é muito boa. Por que será que ele recusou? Cadê a... Não, humildade. Tudo bem. Sim, mas até onde chega a humildade? Se Deus te mandou, você vai. Se Deus te mandou, você vai. E Ioná também não só recusou, como fugiu. Ioná, então, Ioná, ele é criticado por isso, que ele fugiu de Deus. Moshe Rabbeinu, ele não fugiu. Ele estava ainda discutindo. Então, aqui vê os termos, quanto eu vou ganhar, contrato. Muito tempo. O povo é teu, não é meu? O povo é teu. É uma pergunta que a gente pode parar e analisar. Mas uma coisa vale a pena a gente lembrar que é o seguinte. Enquanto ele não aceitou essa posição, ele estava relutando. Mas a partir do momento que ele aceitou, agora vocês vão ter que aguentar. Agora não tem história. Na hora que Korach levantou e começou a fazer problema, você vai ser engolido pela terra. Acabou. Não, ninguém vai contra mim. Agora que Deus me colocou, foi Deus que me colocou. E eu estou aqui, não estou aqui para brincar. E ele foi com essa firmeza até o final. Então, na hora que ele assumiu para valer e tudo que Deus mandou ele fazer. Sem exceção, ele foi lá e fez. Mas para assumir uma posição, sim, a gente aprende que quando alguém vem te chamar para você, por exemplo, conduzir a reza, Hazan, você deve recusar 2 vezes. Só na terceira que você vai. A não ser que seja alguém maior. No caso, alguém que era maior era Deus. Mas se alguém pede, a comunidade pede para você ser o rabino, a gente falou, se a princípio você deve fugir de qualquer tipo de cargo. Se não tem ninguém, aí pelo contrário, uma mitzvah você ir. Mas a gente aprende dele pelo menos essa recusa. Por que tanto? Então o Rashi, pelo menos, ele explica que tudo isso era porque ele não queria passar na frente do irmão mais velho dele. Então, mesmo que Deus te mandou, ainda assim, ele não queria deixar o irmão dele para trás. E aqui vem uma característica, agora talvez, acho que eu tenho a resposta veio na cabeça enquanto estava falando. Moshe Rabbeinu, o que vai destacar ele, todos os outros profetas, entre as qualidades que a gente falou, humildade, etc., tem uma qualidade que a gente aprende de Moshe Rabbeinu. Avram começou, mas Moshe Rabbeinu foi mais ainda. Noah não pediu para Deus não fazer o dilúvio. Ele construiu a arca dele e resolveu o problema dele. Abraham, ele pediu para Deus, olha, se é que tem tzadikim naquela cidade, salva, em mérito deles. Moshe Rabbeinu, diversas vezes, ele decide, na hora que ele tem que se posicionar, é eu com Deus ou eu com o povo? Ele se posicionava com o povo. Mesmo que tenha o que eu tenho aqui contra Deus. Não estou nem aí. Eu estou ao lado do povo. Eu estou ao lado do povo. Ele vira e fala para Deus, se você não perdoar, apaga meu nome todo o seu livro. E várias vezes ele vai lá, o fato que ele quebrou as tábuas, por que ele quebrou as tábuas? Porque seria o documento que Deus, entre aspas, poderia usar, acabei de casar com eles. Não casou ainda. Então ele preferiu quebrar a Torá, imagina, o rabino vai na sinagoga e joga a Torá no chão. É mais que isso, é a Torá que ele recebeu de Deus e quebrou. Então ele não se importou consigo, nem com a sua grandeza espiritual, em nenhum momento, em prol, sempre protegendo o povo. Essa era a característica de Moshe Rabbeinu. Eu ia conectar com isso. Então, na hora que ele tem na frente dele, eu tenho meu irmão, que pode se ofender, eu tenho Deus. Do lado de quem que ele se posicionou? Do irmão. Deus vai ficar bravo comigo. Deus, eu estou aqui para o meu irmão. É claro que isso, no fundo, é o que Hashem quer. A famosa pergunta, o que é melhor? O que é mais importante? Amar a Deus ou amar o próximo? E a resposta é, mais do que amar a própria pessoa, é você amar quem a pessoa ama. Então, se eu demonstro amor para os teus filhos, é muito além do que mostrar amor por você. É muito mais forte. Então, não é que está indo contra Hashem, é modo de dizer, entre aspas, mas ele se posiciona ao lado da Yehudi, porque essa era a posição dele. Talvez essa seja a explicação, então, dele estar tão firme contra Deus, que ele não está contra Deus, ele está pensando no irmão dele, a favor do irmão dele. Esse que é, pelo menos, a explicação do Rashi. Por isso que ele estava tão relutante. Aproveitando, hoje é o dia do aniversário do Rebbe, do Babich. Foi nesse dia, 11 de Nissan, que ele nasceu. E essa... Não, é dia 10? 11 de Nissan. 11 de Nissan. E vamos para o 123 agora.
Teilim 123. E essa explicação ele fez algumas vezes em relação a essa posição de Moshe Rabbeinu. Isso explica também para a gente um modo de que um líder, como ele deve lidar com o seu povo. Porque muitas vezes, numa posição de liderança rabínica, você imagina que é eu e Deus contra o povo. Ó, eu vim aqui, eu sou o homem tzadik, eu sou o homem que sei tudo, e eu vou puxar a orelha do povo para mostrar que eles têm que fazer o certo. Tá certo? Não sou o rabino, eu não sou o chefe, eu tenho que aproximar as pessoas para Deus. Então, se fizerem errado, eu tô com Deus contra o povo. Não, nosso papel é o contrário. Eu tô com o povo contra Deus, se for o caso. Não é contra, mas se for o caso, eu vou confrontar ele. E estou ao lado do povo. Ele concorda. Então, em vez de dar bronca no povo, eu dou bronca em Deus. Eu estou pronto para brigar com Deus, assim como Moshe Rabbeinu. O que quer dizer essa bronca? Não, a bronca não é falta de fé. Pelo contrário, pai, eu acredito tanto em você. Como você faz? Como se deixa na mão? Não é aquele cara que é apático. Pelo contrário, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que você gosta de mim. Como você faz uma coisa dessas? Esse é o papel de um líder. Então, unir as pessoas para se conectarem com a Hashem e mostrar que você está literalmente se colocando no lugar delas, entendendo o que elas passam. Isso é o verdadeiro líder. Quando Moshe Rabbeinu está para falecer, ele vira e fala para Hashem, bom, você vai colocar outro líder, tudo bem, mas tem que ser alguém, Ish Asher Ruach Bo, Ruach Elokim Bo, a pessoa que tem o espírito, que ele consegue entender a necessidade de cada um e um individualmente. Que é aquilo que a gente falou na outra aula, que ele fugiu, saiu para buscar aquele carneirinho único para entender o que ele estava precisando. Essa é a característica de Moshe Rabbeinu. Certo? E agora... Aceitamos. Não entendi. Aceitamos. Você aceitou o quê? A resposta? Tem uma passagem aqui que quando Moshe Rabbeinu ele está falando, não vão acreditar em mim, então Deus fala para ele, olha, vou te dar a frase que você tem que falar para eles, fala meu nome, etc. Deus fala, um dos sinais que Deus fala para ele, que quando vocês saírem, vocês vão servir a Deus nesse monte. Ou seja, vocês vão receber a Torá. E aqui a gente vê uma coisa curiosa. Moshe Rabbeinu, na verdade, estava perguntando para Deus com que mérito eles vão sair. Eu acabei de ir lá, na verdade, a última vez que eu estive lá foi 40 anos atrás. Pode ser que as coisas mudaram. Não sei se para o pior ou para melhor. Mas eu precisei fugir porque estavam me delatando. Tinha judeus brigando entre si. Qual é o mérito que ele tem, esse povo? E Deus, ele falou, o mérito é futuro. Hashem, ele é capaz de te dar uma recompensa baseada no que você vai fazer depois. Eles nem sabiam ainda da Torá. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar eles pelo mérito que eles vão receber a Torá depois. Olha a bondade de Hashem. Tem mais uma passagem, onde Deus, Moshe Rabbeinu fala, olha, eu vou chegar lá, eles vão me perguntar qual é o nome desse Deus. Aí que nome que eu digo? Aí Deus fala, sou quem eu sou. Enigmática essa palavra. Alguém vem te tirar da prisão. Você veio me tirar? Qual é o teu RG? Qual é o teu CPF? Onde você nasceu? Não, você vai me tirar? Me tira, pronto. Depois a gente resolve. Você entra na loja, a pessoa te pergunta qual é o teu nome, onde você nasceu. Quero comprar um terno, não é inquérito aqui. Mas tudo bem. Que diferença faz qual é o nome? E pior, qual a resposta de Hashem? Eu sou quem eu sou. Muito complicada essa passagem. Resumidamente, quando você pergunta o nome na verdade aqui é um adjetivo. Não quer saber o nome, o endereço celestial desse Deus. Ele sabe quem é o Deus de Israel. Deus tem vários nomes, mas cada nome é um adjetivo. Hashem, ele lida conosco de formas diferentes. Eu sempre digo, cada um de nós tem vários nomes. Você pode ser a sua área profissional, você pode ser um pai, você pode ser um filho, você pode ser um irmão. Outro dia eu falei, eu sou manicure, corto a unha dos meus filhos, tá certo? Sou cabeleireiro. E cada hora você tem outro adjetivo. Hashem, ele tem nomes diferentes, dependendo da atividade, entre aspas, que ele está fazendo naquele momento. Quando eles perguntam qual é o nome de Deus, e essa é uma pergunta muito válida, e por isso Moshe Rabbeinu está colocando ela para Deus, que Deus é esse? Peraí, estamos aqui há 210 anos, agora que ele acordou? Lembrei de vocês. Agora? O que eu vou falar para eles?
Eu estou vindo agora, let my people go. Bom dia. Agora? Onde você estava até agora? Uma pergunta válida. Então, como que eu vou chegar lá para salvar eles, convencer eles que eles têm que sair de lá, convencer que eu sou a pessoa enviada por Deus? Peraí, se você é enviado, por que Deus não te mandou? Você esqueceu da gente? Então, a pergunta que ele fez é uma pergunta que nós fazemos muitas vezes. Cadê Hashem? Se é realmente que ele está conosco, ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Peraí. A pergunta é muito válida. Qual que é a resposta? Eu sou quem eu sou. Você não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender. Mas eu quero te dizer que eu sou quem eu sou, é que Asher é que, eu serei quem serei, também significa, saiba que o tempo todo eu estava com você. Pode ser que você não me viu, mas eu sei exatamente tudo o que aconteceu. Se você parar para perceber, tem alguns detalhezinhos lá que você vai ver que teve milagre. Teve coisas que por tudo estavam passando, vocês não se assimilaram. Nenhum judeu se assimilou. Uma mulher que a gente viu outra vez, que o egípcio foi lá, te expulsou o marido, teve uma relação com ela. Mas, tirando esse episódio, não teve mais nenhum. Então, Deus, ele cuidou da gente. Parecia que ele estava distante. Você não vai entender. Eu sou quem eu sou. Mas saiba que o tempo todo eu estou com vocês e vou continuar com vocês. Essa é a pergunta de todas as perguntas. Como pode ser? Não temos a resposta. A gente tem apenas a resposta que a Hashem diz que eu estou com você. Não pensa que você está abandonado. Se você tem dúvidas, algum momento você vai perceber que nas pequenas coisas que eu estou com você. Essa é a resposta que a Hashem diz. Boa noite. Vai, Essa